E também, né, falando sobre rivalidade, sobre o time rival, ontem o Vitor Pereira na coletiva de imprensa já deu uma chorada, né, em relação à arbitragem. Vamos salientar, né, trazer aqui que a arbitragem desses 2 jogos, tanto de ida quanto de volta das quartas de final da Libertadores, foi uma arbitragem boa. Eles consultaram o VAR no momento que precisou, né, no lance do Pedro, que teve até a expulsão do jogador do Corinthians. Na primeira partida também, o VAR atuou de forma correta, em cima do regulamento, dando o gol legal do Arrascaeta. Mas, né, sempre tem um chororô, sempre tem uma situação dessas e parece que nem todo mundo ficou satisfeito. O Vitor Pereira ontem em coletiva de imprensa disse o seguinte: no Maracanã, uma bola na mão deu expulsão, que foi até o lance que eu acabei de citar aqui para vocês, o caso do Pedro, que o jogador do Corinthians tocou, botou a mão na frente, né, do lance justamente para poder atrapalhar o Pedro, porque o Pedro ficaria sozinho com o Cássio de frente pro gol, e aí o jogador do Corinthians coloca a mão, né, impedindo que o Pedro avançasse, e o árbitro prontamente, né, foi chamado pelo VAR, ele não tinha visto o lance, ele foi chamado pelo VAR, consultou o VAR, deu a falta, né, porque não foi na área para pênalti, ele deu a falta e expulsou o jogador do Corinthians. E aí, o Vitor Pereira, né, não satisfeito, foi lá, reclamou. No Maracanã, uma bola na mão deu expulsão. Na nossa casa, uma mão na bola deu gol para o Flamengo. Só que ele esquece que está no regulamento. Tudo que foi aplicado no jogo de ida, né, do lance do gol do Arrascaeta, está no regulamento, gol legal. A Conmebol no outro jogo divulgou os áudios justamente para mostrar que estava tudo dentro da regularidade, dentro do regulamento. E a mão na bola do jogador do Corinthians foi uma mão na bola totalmente intencional. Mas é assim mesmo, né? As pessoas precisam sempre justificar. Era mais fácil ele analisar como o time dele atuou nos 2 jogos, que ele vai ver, né, realmente o porquê do Corinthians ter sido eliminado na casa, né, no adversário. E olha só, gente, teve gente cumprindo promessa. Olha só quem pagou promessa e tá com o cabelo igual o do Vidal. Ele mesmo, paparazzo rubro-negro, gente. Olha isso, gente. Ele tá com o cabelo igual do Arturo Vidal. Botou esse penteado pagando promessa. É impressionante. Ele é doido mesmo, gente. Meu chefe é doido mesmo. Vou falar pra vocês. Bom, vamos entrar então na informação de mercado. Só para adiantar, né, a informação que a gente teve é que o Guilherme Varela será apresentado nesta quinta-feira, no horário ainda para confirmar. A gente vai trazer a confirmação do Flamengo assim que sair para vocês e estaremos, claro, lá no Ninho do Urubu para trazer todas as informações. Mas olha só, galera, informação importante, né? Semana passada, alguns jornalistas tinham divulgado, inclusive, que o Oscar estaria no Maracanã, né, para acompanhar a partida entre Flamengo e Corinthians. No entanto, o jogador não foi visto. Até o que eu estava conversando com algumas pessoas, né, colegas de trabalho, se o Oscar estivesse no Maracanã, não é possível que mais de 60, ele ia passar despercebido por mais de 68 mil pessoas, né? Maracanã lotado, não é possível que ninguém ia fazer uma foto do Oscar no estádio. Mas uma informação pra gente trazer pra vocês é que o empresário do jogador, o empresário do Oscar, ele estava no Maracanã, tá? Isso a gente pode falar pra vocês, pode confirmar pra vocês. O empresário do Oscar estava no Maracanã. O Carlos Menberg, que é responsável, um dos empresários do Oscar, ele estava no Maracanã e, inclusive, ele estava no camarote do Flamengo. Ele estava no camarote do Flamengo acompanhando a partida, assistindo esse jogo. O Oscar eu não vi, mas ninguém viu, na verdade, né? Mas o empresário do Oscar estava no Maracanã. E até para trazer algumas informações, né? O Marcos Braz, ele foi perguntado sobre a questão do Oscar ontem na zona mista. Ele não quis entrar em detalhes, ele falou muito rápido sobre a questão do Oscar. Ele disse que ainda não tem nada definido sobre o Oscar e não quis entrar muito em detalhes. Até foi perguntado sobre a questão do empresário do atleta estar no Maracanã acompanhando.
mas não falou nada, tá? Ele não entrou em detalhes. Quando a gente falou sobre o empresário, ele fugiu, né? Falou que não quis falar muito. Aí falou sobre a questão do STJD, disse que não queria usar a palavra piada, mas que estava entrando numa situação muito complicada, mas ele não entrou em detalhes sobre a situação do Oscar, tá? Disse que não tem proposta para nenhum jogador do Flamengo, mas tudo pode acontecer até o último dia de janela. A gente não quer perder nenhum jogador que pode nos desfalcar e também disse também, qualquer jogador que nos interessou no início da janela, nos interessa agora sobre o Wallace, que é um jogador que interessou e que interessa e que a janela ainda está em andamento. Então, até o último dia, né, último dia da janela, é na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, até o último dia a gente tem novidade. Mas essa questão do Oscar, como o Marcos Braz disse, ainda segue indefinida. O jogador já tem a liberação para treinar no Ninho do Urubu. Vamos aguardar, ver se o Oscar pode pintar aqui no Rio de Janeiro, pode aparecer. O empresário dele, um dos empresários dele, já está no Rio de Janeiro, né? Quem sabe para resolver justamente essas burocracias.